Pop não poupa ninguém. Olá, você ligado no YouTube do Comunica, eu sou o Marcos Vinas e essa é a nossa coluna Comunica Pop. Já vou começar com um monte de avisos que a coisa virou durante a semana, tá? Hoje era pra gente estar exibindo o nosso episódio, o nosso segundo episódio, que seria o filme Her, né? Porém, durante a semana a gente teve algumas reuniões e decidimos um montão de coisas novas aqui para nossa coluna, tá? Essa é uma coluna em construção, como vocês já sabem, a gente vai usar inclusive vocês para construir essa coluna, porque ela é feita para você que nos assiste, então ela tem que agradar você que nos assiste, tá? Então a primeira conclusão que a gente chegou foi a nossa periodicidade semanal, ela vai atrapalhar um pouco a qualidade do conteúdo. Por quê? André, Cecília, Letícia e eu não temos somente o Comunica Pop como atividade, né? Todos nós alternamos outras atividades durante a semana. Então isso nos atrapalha um pouco a trazer um conteúdo de qualidade, de relevância, em tão pouco tempo para vocês. Então a gente decidiu mudar a nossa periodicidade de semanal para quinzenal. Então a cada 15 dias a gente vai ter um episódio cheio do Comunica Pop para você. Como assim episódio cheio, Marcos? Simples. A partir da semana que vem, para que não haja um hiato muito grande entre um episódio e outro, todas as terças e quintas, Cecília, André, Letícia e eu vamos estar postando aqui pequenos drops falando sobre a cultura pop, dando dicas de livros, programas, shows, eventos, peças de teatro, música, enfim, tudo que envolve o universo pop. Toda terça e quinta a gente vai estar com um pequeno drops para vocês e a gente vai divulgar isso, tá? E aí depois então a gente vai ter o episódio cheio. Outra novidade que a gente já bateu o martelo que vai rolar é o Comunica Pop Convida. Vai ser um episódio onde a gente vai trazer um convidado para falar ou sobre o seu trabalho acadêmico, sobre o que tem a ver com a cultura pop, né, a comunicação, enfim. Ou algum fã entusiasta da cultura pop que conheça bastante, que vem aqui compartilhar esse conhecimento com a gente, também vai estar presente aqui. Isso, então, abre possibilidades para que você seja um dos nossos convidados. Então, fique de olho. Muito bem, então para essa segunda não ficar também totalmente vazia, eu vou aproveitar o embalo aqui para falar com vocês sobre uma palavra, na verdade duas, que vocês vão ouvir muito durante os nossos episódios, tá? Então, como primeira dica, eu venho falar para vocês sobre utopia e distopia, que acontece demais aqui nas abordagens que a gente vai fazer, tá? Então eu preparei um pequeno slide aqui para vocês, de forma que a gente consiga ser um pouquinho mais didático, né? Vamos lá, primeiro, partindo do ponto de vista etimológico, né, da origem, né, da palavra, né? A raiz dessa palavra é grega, e então a gente começa com topos, né, que seria o sufixo dessas palavras, que quer dizer lugar, né? Então topografia, né, quer dizer também topo, mas quer dizer ambientes em si, né? Então topos, lugar. O U no grego é um indício de negação, tá? A nossa raiz latina não pegou tanto esse U de negação, apesar de algumas palavras, isso foi mais para as línguas saxãs, né? Como, por exemplo, em inglês, você tem invited, que é convidado, e uninvited, que é desconvidado, né? Então é U de negação. Então, utópico, né? O topo seria o não lugar, é uma negação de lugar, né? Mas como assim? Simples, é porque a utopia é uma coisa que não existe, infelizmente. Bem que poderia, mas a parte do conceito de utopia é que ela não seja real. Então a utopia, a priori, é o não lugar, tá? E o prefixo dis, que é também do grego, quer dizer tragédia, desgraça, infortúnio, privação, contrariedade, né? Então distópico é o lugar da contrariedade, é o lugar desgraçado, é o lugar maldito, né? E, enfim, esses conceitos eles se misturam um pouco porque a gente vai ver aqui que o ponto de vista interfere, né? Se a gente for para o conceito de utopia, por exemplo, é um lugar ou estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os indivíduos, tá? E, como pré-requisito, aquilo que a gente já viu é um lugar que não existe,
né? Então, quando a gente fala de um lugar utópico, a gente fala de um lugar que não tem lugar na realidade, que ele não tem espaço na realidade, ele está só no imaginário de alguém. Então, quando um filme se passa num ambiente utópico, ele está nesse lugar imaginário. Com certeza não é a Terra, com certeza não é nenhum lugar da nossa realidade, tá? Agora, veja bem como esse conceito pode ser, ele pode variar, né? O conceito de distopia é um lugar, um estado imaginário. Note-se que a gente continua no imaginário, não é um estado real, né? Onde se vive em condições de extrema opressão, de desespero, privação, que é também chamado de anti-utopia, né? Ou distópico, né? Ou distopia. Muito bem, por que esses conceitos são variáveis? Imagina só, Adolf Hitler imaginou uma Alemanha com a raça ariana vivendo em prédios, edifícios lindíssimos, né, em lugares maravilhosos que ele projetou com o Albert Speer lá, né, para fazer o Reich de 1000 anos dele lá e tal, tudo mais. Na visão do Hitler, isso era uma utopia, né? Se a gente pegar o ponto de vista dele, era uma sociedade onde todo mundo ia viver harmônica de forma harmônica e feliz, né? Mas para o resto da humanidade seria uma realidade distópica. Por quê? Os que não fossem da raça ariana seriam preteridos de viver nessa realidade, né? Então o conceito oscila porque a gente tem mentes das mais variadas formas e tipos, né, na humanidade. Mas se a gente partir para geral, utopia é um lugar bacana e distopia é um lugar muito ruim, né? E como lugares distópicos, a gente tem grandes exemplos na literatura, né, e no cinema, que também bebe muito da fonte de literatura, né? As formas de distopia mais recorrentes que a gente vê na produção audiovisual e na literatura, também nos quadrinhos, né, são zumbis, esgotamentos dos recursos naturais, desaparecimento de pessoas, levante de máquinas, epidemias, desastres naturais, invasão alienígena, destruição nuclear e terra desolada, né? A gente tem então esses como mais recorrentes, e como exemplos disso aqui a gente tem, por exemplo, zumbis. Tá escrito com Z ali de propósito, viu, pessoal? Reality Z, né, que é Reality Z, né, que é uma série brasileira de zumbis na Netflix. A gente tem também The Walking Dead e um monte teve na verdade um boom zumbi, né, entre 2005 e 2010, até 2015, por exemplo, rolava muita coisa nova de zumbi, como o fantástico Guerra Mundial Z, né, que estrela o Brad Pitt, que é muito bacana também, eu pessoalmente gosto muito. Reality Z, como vocês podem ver aí na imagem, tá disponível no Netflix. Então, para quem tem Netflix, corre lá e assiste, que é bem bacana. Não é só uma história de zumbi, envolve um monte de outros conceitos, é bem legal, tá mais do que recomendado para vocês, tá? De recursos naturais, eu vou pegar esse filme como exemplo, que é o Livro de Eli, tá? Ele se enquadra em outra categoria também, porque no filme, notoriamente, as coisas acontecem por causa de explosões nucleares. Então são as explosões, né, é o cataclismo nuclear que acaba com os recursos naturais. Porém, isso no filme é só um indicativo. A realidade com que eles lidam realmente é que não tem recurso natural para nada, né? Ele tem que usar recursos de fontes inimagináveis, né, para não ressecar o lábio, por exemplo. Aqui vai um pequeno spoiler. Ele usa óleo de pele de gato, né, que ele tem que caçar para comer e tem que comer o que tiver disponível, né? A água também é um recurso super raro, né? Então isso é mais um indicativo de falta de recursos naturais. Excelente filme que você pode assistir no YouTube, pagando R$ 7,90 ou no Google Play, né? A gente não ganha nada para indicar esses filmes, viu, gente? É só para dar uma dica para vocês terem acesso ao filme, né? O Comunica Pop é totalmente não monetizado. O nosso fim é não financeiro. O nosso fim é só difundir conhecimento e informação mesmo, tá? Aqui, desaparecimento de pessoas, a gente tem como um bom exemplo o filme Presságio, né? Que eu costumo dizer que é o último filminho que o Nicolas Cage conseguiu fazer com uma certa qualidade. Mas isso é muito temerário de afirmar, tá? Mas vale muito a pena você ir lá assistir o Presságio, que tem um monte de discussões, inclusive do ponto de vista religioso, científico e tal, tudo mais, bem legal. É uma boa dica, um bom exemplo de distopia de desaparecimento, tá?
Levante das máquinas, né? A gente tem um monte de filmes a respeito disso, muitos filmes proeminentes também, né? Como Matrix, por exemplo. Aqui eu peguei como exemplo Blade Runner, né? Que tem a sua primeira versão de 1982, lançado em 1982, que é um clássico que tem no Netflix. Você pode ir lá assistir no Netflix, está lá disponível para vocês aqui no Brasil, né? Tem uma versão de 2017, né? Que é justamente essa da imagem que vocês estão vendo. Que é uma continuação, mas na mesma pegada, nesse universo distópico super legal que o Ridley Scott criou de maneira magistral. Vale muito a pena conferir as duas versões, tá? Epidemias. Um dos filmes de epidemia que eu mais gosto é esse, Epidemia, com o Dustin Hoffman, né? É um filme muito legal que tem no Google Play para você assistir também. Também é baratinho, se eu não me engano, é R$ 5,90. Todos os filmes que eu vou indicar aqui, que são no YouTube ou no Google Play, eles oscilam entre R$ 5,90 e R$ 7,90. O mais caro, eu acho que é o Oblivion, que a gente vai ver aqui na frente, que é R$ 9,90. Mas ainda assim, vale muito a pena todos eles, tá? Então, um filme excelente de epidemia. Ele já é um filme já do início dos anos 90, né? Já tem um tempinho. Mas ainda assim, nos diz muito sobre o que a gente está vivendo hoje com a nossa pandemia do coronavírus, né? Então, corre lá no Google Play para assistir, que vale muito a pena, tá? Desastres naturais, eu peguei esses, a gente tem um monte também, né? Tem um 2012 do John Cusack, que enfim, whatever, não vou nem comentar. A gente tem vulcões e um monte de outros exemplos. Eu quis pegar esse aqui, que é O Dia Depois de Amanhã, que é um filme muito legal com o Dennis Quaid, né, e o Jake Gyllenhaal, que interpretou de forma bem bacana. O roteiro é muito legal, o filme, assim, você nem vê passando. Recomendo demais que vocês assistam, tá? Invasão alienígena, eu recomendei aqui para vocês aqui The Day Mars Invaded Earth. O título é em inglês e não tem em português, esse filme não foi lançado no Brasil, é um filme de 1963. Mas compensa demais, é um filme muito legal, o roteiro muito bem montado, os efeitos especiais são relativamente bons, eu digo relativamente bons porque a gente está falando aqui de 1963, né? E tem esse filme, não tem lugar nenhum para assistir, a não ser na Amazon. Você pode comprar o DVD por 20 Trumps, né? $19,99 custa lá na Amazon para você comprar, tá? Destruição nuclear, eu uso como exemplo o filme Exterminador do Futuro, né? Tem essa cena emblemática que está aqui no slide para vocês aqui, que é o momento em que a Sarah Connor está sonhando lá é um sonho que é na verdade uma memória, né? Da bomba nuclear explodindo e estourando a cidade inteira, né? Ela está se queimando ali um efeito especial muito bem feito para a época, né? Ainda finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, magistralmente feito, recomendadíssimo toda a série do Exterminador do Futuro para você, tá? Terra desolada, então a Terra desolada é uma terra que ninguém é dono, que nada acontece, né? E é como exemplo do filme Oblivion, né? Com Tom Cruise. Muito bom filme, é um filme que faz a gente refletir, inclusive, sobre a humanidade, né? A nossa humanidade, o nosso senso de ser humano e o que nos torna humanos, né? As sensações, os desejos, as aspirações que nos fazem ser humanos de verdade, né? Fica a dica aí, Oblivion, R$ 9,90 no YouTube ou no Google Play para você assistir, tá? Muito bem, a gente encerra por aqui então esse episódio do Comunica Pop e a gente vai estar de volta então a partir da terça-feira da semana que vem com as dicas e depois com o episódio cheio para vocês. A gente vai se comunicando, a gente vai mandando as mensagens para vocês, ok? Um beijo para vocês, muito obrigado por terem me acompanhado aqui nessa segunda-feira. Fiquem em casa, por favor, todos nós vamos ter muito cuidado. O nosso pico aqui em Goiás, que é de onde a gente está falando, caso você esteja nos vendo de outros lugares, a gente teve no nosso primeiro episódio gente de vários lugares do Brasil, né? E comentários bem bacanas também dessas pessoas. E então, aqui em Goiás, a gente está indo em direção ao nosso pico. O governador achou que era bacana relaxar o isolamento, né, bem quando a gente está no auge do negócio, mas não caia nessa não, se cuidem, tá? Assim, a vida é muito bacana e a gente tem que se agarrar a ela porque muitas coisas boas acontecem, mas para isso a gente precisa estar aqui para desfrutar, tá? Não sair de casa, fique em casa. Um beijo para vocês e até terça-feira que vem. Obrigado.